Bom, rapaziada, eu estou aqui no lugar que eu mais amo no mundo, dos 77 países. Eu estou na recém-reformada Sala da Dona Avó, no bairro de Bom Sucesso, Gianópolis, Complexo, não sei lá que bairro é esse aqui. Com o cara comigo. Daqui do subúrbio do Rio. Subúrbio do Rio de Janeiro, Zona Norte. Quem é você, Gabriel Trindade? Eu sou Gabriel Trindade, professor de matemática e agora transformador de vidas pelo Instagram. Produzo conteúdo lá pra ajudar a rapaziada. Cara, vem uma porrada de gente entrevistada no meu podcast que é famoso, que tem milhões na conta. O Trindade é professor de matemática. Quantos professores entrevistou aqui? Nunca, nenhum. E, porra, o nosso grupo tem 400 pessoas. Tem bilionário, tem milionário, tem CEO de empresa, tem jogador de futebol. E o Trindade foi votado o MVP da porra toda, o cara número 1, o cara que mais agrega valor aos outros. Então nada mais justo do que, porra, gravar um podcast com esse cara. Gravar um podcast com esse cara que, porra, é aqui do subúrbio também. Você é de onde, Trindade? Cara, eu sou de Ricardo de Albuquerque, que é um bairro muito pequeno no subúrbio do Rio. Que é o que? Ele Realengo? Pra lá, não? É pra lá, mas é antes. É o Honório? Perto de Guadalupe, Anchieta. Ah, tá. Antes de Bangu. Antes de Bangu, bem antes. Sulacap. Isso, por aí. Tô ligado. Vila Militar, Deodoro. Do lado de Deodoro. Ali perto do Douglas Olim também, do nosso Mastermind. Perto do Douglas Olim. Cria da tua área. Cria da minha área. Mais caseiro, mas é cria da minha área. Eu sou dali e aí hoje eu moro em Vista Alegre. Vista Alegre, que é do lado do meu bairro onde eu fui criado. Vila da Penha. Isso aí. Aí é coladinho. E aquela coisa, Trindade, você tem o quê? 32? 32. 32 anos e você é professor. Por que você escolheu ser professor de matemática? Vamos lá. Quando eu era moleque, eu nunca tive esse lance de sonho. Quando eu era moleque, eu não tinha essa de, porra, meu sonho é ser isso. Eu jogava bola, curtia com a minha rapaziada, saía, era muito tranquilo, assim. E aí, cheguei no meu terceiro ano do ensino médio, eu era bom em matemática, bom em química e física. Tá. Então, engenharia. Pelo mundo que eu fui criado, eu tinha que fazer o quê? Engenharia civil, engenharia de produção. Fui fazer engenharia química. Ah, você passou em engenharia? Passei por 2 anos. Engenharia química lá na FRJ. Ah, tu passou em engenharia química na Federal. Passei. Cara, eu fiz 5 vestibulares. Lá no... Não, para. Fiz o FRJ, UF, Rural, UERJ e Unirio. Aí eu passei nos 5, escolhi o FRJ. Fui fazer engenharia. Que é número 1 de engenharia, ali o CT, ali já existe o CT, Petrobras. Petrobras, não. Então você queria ser engenharia química para trabalhar na Petrobras um dia? Talvez, na verdade eu fui fazer engenharia química porque quem era bom em química, física e matemática fazia engenharia. Terceiro ano por 5. Tá, beleza. A cabeça era essa, o pensamento era esse. Aí eu passei, fui lá fazer, cheguei na FRJ, gostei, ambiente maneiríssimo e tal. Quando eu sentei a bunda lá e comecei a ver o que era engenharia, falei, porra, essa parada aqui não é minha. Eu sempre gostei de ensinar. Eu ensinava pra galera na rua, ensinava malabarismo, ensinava a fazer freestyle de futebol, que eu faço freestyle de futebol. Tu faz baixadinha essas porra? Faço freestyle. Faço malabarismo de circo, ensinava isso pra galera. Toca pandeiro também, trilha do pandeiro, E aí eu ensino. Aí quando eu cheguei lá na faculdade, porra, o que eu mais gostava lá era sexta-feira, porque acabava a aula, eu já ia tomar um negocinho. Via os caras dando aula, achava maneiro os caras dando aula, gostava. Agora do conteúdo que eu tinha da matéria, irmão, aquilo era torturante pra mim. Eu falei, cara, eu tô na faculdade errada. Aí eu fiquei 2 anos lá como universitário, não como estudante. Qual a diferença? A diferença é que o universitário vai pra universidade. E o estudante? Estuda. Tá. Então eu ia pra universidade, eu jogava sueco, eu ficava lá na resenha, conhecia todo mundo, parecia político, conhecia todo mundo. Tudo quanto é festinha que tinha, eu conseguia um ingressinho pra entrar. Eu pegava, por exemplo... Porra, Caninha eu falei com o fundador da Caninha, foi no Mastermind nosso, lá na casa do Tiuli. Caraca! Ele foi lá, eu falei com ele, pô, ganhei muito dinheiro aí em cima de tudo. Por quê? A Caninha, quando abria, era R$30. Na hora, o cara chegava com um casalzinho lá, era 80, 90. Então eu comprava 10 caninhas a 30 e vendia 10 a 80 lá na porta. Chegava o cara com a mulher dele já tinha ingresso. Ele não, tu acha que ele vai pagar 80 pra entrar? Não é que ele vai. Pô, escassez, né? Escassez. Tempo. Aí, beleza. Vagas. Aí, cara, eu falei assim, porra, mas aí chega dessa vida de universitário. Já tava boa, já tem que fazer alguma coisa aqui dentro. Aí nesse dia eu fui ver o que eu gostava de fazer. Assim, porra, quais são as paradas que eu acho maneiro, que eu gosto, que eu curto. Pô, eu curto, mas isso dentro do universo da faculdade, tá? Eu nessa época, eu não tinha
1/10 da mentalidade que eu tenho hoje. Tá. Porque se eu tivesse, eu trancaria a faculdade e ia fazer outra coisa. Cara, por isso que eu digo que o pessoal do nosso Sub-25 é muito melhor do que a gente foi na idade deles. Muito melhor. A gente bate no pessoal do Mastermind Sub-25. Muito melhor. Ah, Sub-25 não é gente, mas os caras são muito mais São muito avançados que a gente naquela idade. Quando o moleque daquele chegar aos 32 na minha idade, ele vai estar muito mais foda. Porque ele tem alguém que tá ali falando pra ele alguma coisa. Alguém eu não, tinha uma porrada de gente, eu não tinha. Até porque, por exemplo, eu vim do subúrbio. A mentalidade da galera do subúrbio lá, eu não tinha contato com ninguém que tivesse essa mentalidade diferente. Tá. Entendeu? Então a minha mentalidade era aquela ali. Aquilo ali era a minha mentalidade. Eu até destoava um pouco da galera em algumas coisas, mas tinha coisa que eu não sabia que existia. Não, com certeza você destoava da galera, porque não é qualquer moleque do subúrbio que passa em 5 vestibulares de engenharia. Com certeza, não é? Geralmente quem pega essas vagas é o cara de Santo Agostinho, de São Inácio. Isso aí. O cara Tem que tá na Zona o Sul que estudou. colégio PH. É isso aí, a parada era essa. É. E aí eu falei, cara, o que eu gosto? Eu falei, pô, eu gosto de matemática e gosto de ensinar. Eu falei, cara, você é professor de matemática. Minha mãe é professora e meu pai é professor. Só que quando eu falei que ia mudar para professor, eles ficaram meio putos. Mas por quê? Porque eles achavam que eu não estava querendo estudar na faculdade. Porque eles acharam que eu estava achando que engenharia era muito difícil e tal. Aí eu falei, não, relaxa que vai dar certo, vai dar bom. Tô falando que vai porque vai. Foi por vocação mesmo. Foi. Aí fui. Foi pelo DNA e também pelo que realmente você... É, porque assim, cara, olha só. Vinha de dentro. Cara, você gostava de ensinar. Eu quero ser professor. Isso, eu gostava de ensinar. E, pô, eu vi a vida que meus pais me davam, não é uma vida ruim. Não tinha uma vida ruim. Então eu pensei, cara, se eu conseguir ter essa vida, pra mim tá legal. É uma vida legal. Então eu nunca tive problema, por exemplo, em escolher, você é professor, você é fudido de grana. Todo mundo pensa isso. Eu nunca tive essa visão. Porque a visão que eu tinha dentro de casa não era essa. Entendeu? Tipo assim, meus pais não são ricos, milionários, mas, porra, nunca me faltou nada, eu tive uma vida legal. Tá. E aí, beleza. Só que tem uma parada que eu falei até há poucos dias com a minha esposa e que eu lembrei há poucos dias também. Quando eu era moleque, cara, a gente acabava de jogar bola na rua, no subúrbio tem muito disso, eu ficava sentado no meio fio. E eu ficava assim, caralho, não é possível, isso moleque mesmo, 15, 16 anos, não é possível que eu vim no mundo e eu vou trabalhar com alguma coisa e o caralho, ninguém vai saber da minha existência, eu não vou impactar ninguém, não é possível. Eu sempre achava, e eu ficava assim, porra, será que eu vou ser jogador? Será que eu vou ser ator, atleta? E era isso sempre que tinha teve rei na barriga. Era Você isso, sempre né? teve o rei na barriga. Era o rei na barriga, eu não sabia. Era o rei na barriga, eu não sabia. Já escutei muito isso. Era o rei na barriga, eu não sabia porque eu não falava com ninguém. Essa porra eu guardava pra mim. Entendeu? E aí eu esqueci disso, cara. Fui ser professor. Quando eu comecei a dar aula, que eu comecei a ver que, porra, eu tava começando a mudar a vida de uma galera, eu falei assim, cara, de repente é isso. Você começou a dar aula com quantos anos? Comecei a dar aula, tipo, eu entrei em sala de aula com... A primeira vez eu ainda estava na engenharia. Porque quando eu passei para engenharia, eu voltei no colégio que eu estudei e dava aula pra galera lá. Então eu tinha 19 anos. Você dava aula? Dava aula normal mesmo? Tipo... porque como se fosse um professor. Tinha um curso pré-vestibular lá que eles tinham uma aula especial à tarde de matemática. Então eu entrei pra engenharia com 18 e aí com 19 eu tava dando aula lá pra galera. Você era um pouquinho mais velho que os teus alunos? Cara, na verdade a maioria era mais velho que eu, porque era pré-vestibular, já tinham terminado o ensino médio e estavam querendo entrar pra faculdade. Então a galera era da minha idade pra cima. A galera ali era da minha idade pra cima. Quando eu entrei Você sempre foi esse professor zoeiro, assim? Professor mais informal, mais amigo da galera? Sempre fui. Tentei um ano não ser, pra mim não dá. Pra mim não tem como. Não rola. Pra mim não rola. Porque, por exemplo, quando eu chego pro cara, eu não chego pro cara e falo assim, olha, agora nós iremos ver aqui e tal. Não. Rapaziada, se liga só, vem cá. Porque o cara vai pelo menos acordar ou entender alguma coisa, né? Porque o que muito aluno fala é isso, pô, Tindade, não fica tentando falar bonito não, né? Porque eu não tenho que me colocar acima do cara. Eu já sou professor do cara, ele já me olha acima. Eu tenho que me colocar, eu tenho que descer. É a mesma posição cliente, querendo ou não, cara. Você olha o teu aluno como cliente, você tem que falar a língua dele. Cara, o que eu faço você tem que dar o que ele quer e o que ele precisa. Isso aí. O que eu faço hoje no Instagram, eu enxergo como uma aula que eu tô dando. Pra mim, mas uma aula de ousadia, de mindset. É uma aula de mindset, uma aula de execução. Hoje muita gente me procura, por exemplo, para saber sobre Instagram. A maioria das pessoas que me procuram hoje, elas querem pegar o Instagram dela e transformar aquilo ali numa fonte de renda alternativa ou para simplesmente fazer o que elas gostam ali, porque elas veem que eu faço o que eu gosto. Hack das 7. Hack das 7. Todo mundo, cara, eu chego em sala e meus alunos vêm, qual é a atividade Hack das 7 de hoje? Porque a galera vê que eu faço, eu não estou fazendo aquilo ali por fazer. Tanto que da galera que começou comigo, ano passado, quando eu comecei a botar a cara direto mesmo, começou um monte de gente comigo a fazer. Hoje, tá eu.
A galera que começou comigo não tá fazendo mais. Ninguém tá fazendo. Porque a galera que começou comigo foi na onda. Eu não fui na onda, eu fui na consistência e uma parada que eu gosto de fazer, que é ensinar, é passar conteúdo. Por que eu passo conteúdo pra caralho? Eu já fazia isso em sala de aula. O que o professor faz? Dá conteúdo. Só que a diferença é, o mindset da maioria dos professores, nesse caso é bom, porque o cara dá conteúdo e ele não segura conteúdo. Ele não segura. Só que ele acha que todo mundo é obrigado a saber o conteúdo dele porque ele quer. Eu não. Eu vejo o que o cara quer e dou o conteúdo para ele, é o contrário. Não, mas não tem aquele plano de aula? Tem plano de aula. Eu quando ensino matemática, eu tenho que cumprir aquele plano de aula. Mas eu entendo que aquilo ali na vida do cara é momentâneo e burocrático. Porque daqui a 5 anos ele vai usar aquilo ali aonde? A maioria das pessoas que estão naquela sala. Em lugar nenhum. Você não tem que saber o que a calculadora já sabe. Você não tem tem que que saber o que saber. a calculadora já sabe. Você tem que saber pensar. Então eu ensino o cara a pensar. Eu não preciso da matemática para ensinar ele a pensar. Eu posso ensinar ele a pensar falando de engajamento no Instagram. Ah, você já tocou no assunto Instagram dentro de sala de aula? Eu dou aula disso. Não. Dentro de sala de aula? Eu dou aula disso. Dentro de sala de aula. Como assim? Me dá um exemplo. De tocar no assunto de Instagram. Tá, análise de gráfico. Quando eu posso pegar um gráfico meu de Instagram e analisar com eles um gráfico meu. O que está acontecendo, por que aumentou. Que é muito mais perto da realidade deles. Dentro da realidade dele, porcentagem. Eu posso pegar a porcentagem, abrir algum aplicativo que dê a porcentagem lá do meu engajamento e explicar a porcentagem pro cara. Se aumentar, por exemplo, se a minha quantidade de seguidores continuar e as pessoas que interagem comigo aumentar, aquilo é uma fração. Estou ensinando fração pro cara através do Instagram. Eu tenho uma aula de Instagram montada. Que foda. Pra dar. Ué, tá montada. Eu montei uma aula de matemática básica usando o Instagram como background. Caramba, que top, Trindade. E aí eu testei com os alunos meus, gostaram. Que série? Cara, isso aí eu consigo dar no ensino fundamental e no ensino médio. Mesmo 6º, 7º ano não. Mas tipo assim, do 9º ano pra cima já dá. 9º, 1º, 2º, 3º. Porque eles já sabem tudo, porque é matemática básica. Então eles conseguem entender, acham incrível, entendeu? E, porra, quando eles veem que eu boto alguma parada que eu ganhei lá, por exemplo, quando eu fiz o Universidade Network, que eu fiz lá, porra, 10 pau, 12 pau em 3 dias, orgânico. Eu lembro. Tu lembra dessa parada? Eu cheguei na sala de aula, a primeira dúvida, Trindade, como é que faz aquilo? É mesmo? A galera ficou alucinada, Trindade, tem que falar o que a gente faz. Hoje eu chego na sala... O mundo mudou mesmo, hein? Hoje eu chego na sala, o vagabundo fala assim, Trindade, pra que você tá dando aula? Todo dia alguém me pergunta isso. E aí, cara, eu ia perguntar isso no final do podcast. A gente pulou toda a tua história de biografia, mas vamos pra isso aí. Vai. Trindade, pra que você tá dando aula, cara? Cara, olha só. Sabe uma viadagem aqui? Isso aqui é uma técnica de network. É o cotovelo, Conta pra mim, por que você tá dando aula? São 2 motivos. Primeiro, propósito. É uma parada que eu gosto, não adianta. Tu joga futebol? Gosto pra caralho. Tu ganha dinheiro? Não. Pra que você joga futebol? Porque eu gosto. Você transa? Transa. Você ganha dinheiro transando? Não. Por que você transa? Porque eu gosto. Por isso que eu dou aula. Eu gosto. E de quebra, eu ganho dinheiro. Um dia foi necessidade. Hoje não é necessidade, mas eu gosto ainda. Aí chega um professor lá, aí Trindade, quanto você ganha por mês? Mais que você, menos que o Neymar. A galera sabe essa resposta. Tem uma Eu te galera... pergunta, o professor do ganho Pergunta, aluno meu pergunta. Mas eu, cara, uma coisa que eu aprendi. Um mês, eu falei, uma coisa que eu aprendi. As pessoas que têm vergonha de falar de dinheiro, ou elas não sabem ganhar, ou elas não têm. É, verdade. Eu posso nem ter muito dinheiro agora, por exemplo. Agora mesmo, nesse momento, tu pode estar sem dinheiro. Mas se você fala sobre dinheiro, você sabe ganhar. Então o cara que fala assim, eu não posso falar quanto eu ganho, eu não gosto muito de falar quanto eu ganho, é antiético, mentira, não é antiético nada. Ou ele tem vergonha de quanto ganha, ou ele não ganha nada, ou ele não sabe ganhar dinheiro. Então quando um aluno meu chega e fala assim, Trindade, quanto é que um professor ganha? Aí eu vou abrir o jogo pra ele, depende. Tem professor que ganha 2, tem professor que ganha 10, tem professor que ganha 20. Tá, como professor aí, você tava ganhando uns 15? Como professor? Cara, ano passado que foi o ano que eu dei um pouco mais de aula, e com qualidade, eu tirava aí uns 12 conto. 12 conto. 12 mil reais por mês como professor. E tua internet, No mês bom aí, pra trás, pra frente, depois do podcast, você vai ganhar muito mais. Depois do podcast eu vou faturar mais. Pra trás, cara, eu vou te falar, esse ano, todos os meses, eu ganhei mais na internet do que como professor.
Eu tive uma coisa importante, cara. Eu tive que diminuir a minha carga horária da sala de aula. Pra investir no lado escalável. Pra investir no lado escalável e aumentar. Se eu não diminuísse, ia dar merda. Porque olha só, não adianta você querer pegar a internet como uma segunda fonte de renda e manter isso como uma segunda fonte de renda, porque você não vai conseguir nem escalar e nem dar qualidade naquilo ali. Não adianta saber fazer, tem que ir lá. Não adianta você chegar e falar assim, eu sei fazer isso. Pô, parabéns. Tem um monte de gente no mundo que sabe. Quantas fizeram? Cara, o que eu faço, o que você faz, talvez um monte de gente saiba fazer. Mas quem tá fazendo? A gente tá fazendo. Sabe por que a gente tá fazendo? Porque a gente tá num ambiente onde todo mundo faz. Sim. Não é que todo mundo comenta. Você viu que quando tem fofoquinha, a gente breca. Acabou, lima. A gente lima. Entendeu? Não, é um ambiente, tipo o Mastermind ali, o grupo do WhatsApp, os nossos eventos. É todo mundo fazedor ali. Cara, um ambiente seguro. O cara que ele só comenta, ele não tem vez, ele nunca vai votar, nunca é lembrado. Ele vai se sentir mal e vai querer sair, vai sumir. Conta essa história aí, cara. Vamos lá. A diferença do Mastermind lá no início, onde você entrou, quando você entrou, e agora. Porque é aquela coisa. A galera que entrou no início, que pagou R$500, pagou R$1.000, eles se esconderam porque viram tanta gente foda entrando, se sentiram mal com eles mesmos, Sim. se esconderam. Eu não conheço ninguém, cara. Eu não conheço. A única pessoa que eu conheço que pagou cedo foi o Bruno Galvão. Hugo, Venda, Bruno Galvão, acho que o E o Posato foi da tua turma. Ele veio depois de você. Ele veio depois de mim. E o Posato sobrevivente daquela época, Bruno Galvão. Hugo Venda. Marandino. Pô, mas o Marandino foi limado várias vezes por causa disso. Foi. Porque ele se sentia inferior ao pessoal que estava chegando. Mas da tua época lá, que era menos de R$5.000 a mentoria, eu entrei a 3. Eu entrei a 3. Cara, sobreviveu Hugo Venda e Bruno Galvão. Pra você ver, quanta gente que entrou. Pra caralho. Quando eu entrei no grupo, tinha muita gente no grupo, mano. Eu lembro que eu entrei no grupo, botei lá pra ver, tinha muita gente no grupo quando eu entrei. Muita gente, quase ninguém falava, é sempre a mesma galera falando. E aí, cara, quando eu entrei, mano, quando eu paguei, eu falei, pô, vou pagar 3 contos. Aí paguei, beleza. Vírgula, hoje tá 30 mil. Hoje tá 30, na época era 3. Hoje tá 30. Quem chega primeiro bebe água limpa. Por isso que a gente, tipo, eu educo o meu cliente, meu seguidor a executar rápido, em tudo. Vou te falar, paguei 3, hoje tá 30, e o meu ganho, proporcionalmente, foi maior que o teu, que eu já fiz mais de 30. Então, é verdade. Multipliquei mais. Entendi. Sacou? E assim, multipliquei mais, por quê? Porque o que eu vendo não tem impacto, por exemplo, do que o Tiuri vende, do que o Galvão vende. São impactos diferentes. Certo. São impactos diferentes. São produtos diferentes. Por exemplo, eu tô fazendo um produto agora em formato de curso que é o mesmo impacto. Entendi. Que vai ter o mesmo impacto. Entendeu? E aí quando eu fizer esse produto em formato de curso com o mesmo impacto, daí eu vou bombar mais ainda. Amém. Então assim, cara, a maior mudança, a principal coisa que o Mastermind me deu, tá? Algumas coisas. Uma, eu já tava numa vibe de execução assim, e aí foi pra cá. Tipo, eu comecei a executar muito mais, porque eu comecei a ver o seguinte, mano. Todo mundo tá executando e o máximo que vai acontecer é dar errado e a gente vai executar de novo melhor. Então, por que eu vou ficar esperando a melhor maneira de fazer? Eu vou descobrir a melhor maneira de fazer fazendo. Então eu vou começar a fazer. Vou começar a fazer. Cara, a parada assim, não é sobre não ter medo de errar. Eu tenho medo de errar, só que eu tenho coragem de fazer. Então, a galera fala assim, porra, tu não tem medo de errar. Tenho medo de errar, cara. Posso ter medo de errar sim. Só que assim, eu tenho a coragem de fazer sabendo que pode dar errado. E se der errado, eu não vou ficar sentado me lamentando, me perguntando por que deu errado. Eu vou ver onde deu errado, eu vou sanar aquilo ali e vou fazer de novo. Close Friends. Pessoal. Porra, eu já faturei mais de R$1 milhão com Close Friends. De nada. O Tio William, 600. 600 pau. O próprio Tomé, o Jeff mais de 1 milhão. Fez 1 milhão. O próprio Tomé fez 400 mil em uma semana. Eu vi uma porrada de gente replicando esse modelo de negócio do Close Friends. Só que quem teve a ideia do Close Friends primeiro foi o teu papai. Explica aí, como é que aconteceu? Antes de eu explicar, eu sou a única pessoa que quebra a famosa frase não escuta que não chegou onde você quer chegar. Pode ser, verdade. Quebrei. Não, mas vamos lá.
Você é o pai da ideia do Close Friends. O que aconteceu? A primeira pessoa a ganhar dinheiro com Close Friends fui eu. Porque eu ainda não tinha autoridade para ganhar dinheiro. Eu tinha 1.800 Desculpinha, tá bom, mas conta essa história. Ele criou, ele fala, o Trindade é o pai do Close Friends, mas quem... O Trindade é aquele boi rufião, né? Sabe o que é o boi rufião? É aquele boi que monta na vaca, o boi castrado, que monta na vaca pra amaciar a vaca lá, a vaca já fica no grau, aí vem o garanhão, não, o boi bandido, e pega. Você foi o boi rufião. Então o boi que paga conta. Então, eu fui o boi bandido. Como é que você foi deu a uma ideia? Como é que foi a história? Olha só. Eu vi que o Instagram lançou a ferramenta, eu comecei a usar para aumentar minha autoridade e aumentar engajamento. Como é que eu usava o Close Friends? Cara, na época eu tinha acho que 1.800, 2.000 seguidores. Por aí mesmo. Por aí. E aí eu falava pra galera, eu vou começar a usar o Close Friends, por quê? Porque eu tô botando muito conteúdo nos meus stories, tá ficando muito denso, nem todo mundo quer acompanhar. Então se você quiser acompanhar, você vai me chamar no direct, vai indicar 2 pessoas que queiram também para me seguir. Beleza, indicavam as pessoas que me seguiam, escassez. Tranquilo, comecei a fazer isso. Exclusividade. Escassez e exclusividade. Cara, Close Friends é a lista VIP. É a lista VIP do Instagram. É um segundo ambiente do Instagram que só entra quem agora paga. É a parte VIP do aeroporto. Tá, sala VIP. É a sala VIP do aeroporto. Tá? Então, inclusive o cara ele acaba tendo até um pouquinho mais da minha atenção lá, na hora de falar comigo. É verdade, eu tenho, porque eu boto o flag, ele tá preto ali, opa, eu sei que essa pessoa pagou o Close Friends. Eu não vou responder ela com um coraçãozinho e nem com a resposta prefeita. Não. Eu vou dar atenção a ela. Vou dar atenção a ela. Então o Close Friends, ele tá comprando parte da minha atenção. Ele não compra a minha atenção exclusiva igual o cara que compra a mentoria, que tá lá no meu WhatsApp e às vezes ele pergunta coisa junto do meu grupo lá do WhatsApp e talvez eu responda pra ele, se ninguém souber responder. Mas ele compra um pedacinho da minha atenção. Sacou? E aí, eu comecei fazendo de graça porque eu não tinha autoridade para cobrar. Tá? Tinha algumas pessoas que me seguiam, beleza, elas gostavam do meu conteúdo, é um conteúdo bom, já tinha o REC das 7, mas o cara ainda não pagaria, principalmente uma parada nova, que ninguém tinha feito ainda. Eu precisava de alguém com mais autoridade que eu para fazer. Aí eu fui e botei no grupo do Mastermind, cheguei lá felizão. Falei, aí, eu tô fazendo isso aqui com Close Friends e tal, não sei o que, falei tudo que eu botava. Ninguém não botou nenhuma mãozinha de valeu pra mim. Falei, caralho, cagou na minha cabeça. Porque nessa época tu era autoridade chata. O cara que recebia prêmio negativo no Mastermind. Prêmio negativo do Mastermind. Então dentro do grupo eu não tinha a autoridade que eu tenho hoje. Não tinha moral nenhuma. Não tinha moral, ficava sugando os outros. Qual foi os prêmios que você... Prêmio negativo que foi? Eu vou te falar. Sanguessuga. Eu fui indicado sanguessuga. Que é aquela pessoa que suga muito. Xerox é que copia tudo que você faz. E o cara que pergunta muito. Tá. Eu ganhei o do cara que pergunta muito. Tá. Então, qual a leitura que eu fiz disso? Eu falei, eu já sou notado, porque as pessoas sabem meu nome para botar lá. E o que eu fui mais votado foi o cara que pergunta muito. Então é questão de tempo eu ser o cara que está respondendo. Porque se eu pergunto é que eu tenho interesse para saber. Eu não fui sanguessuga e não fui o Xerox. Eu fui o cara que pergunta. Então, cara, como é que você aprende as coisas? Perguntando. Eu só pergunto coisa que eu não acho no Google. Eu não vou te perguntar uma parada que eu possa procurar no Google e achar. Eu vou perder teu tempo. Eu vou gastar o meu tempo e o teu. Não vou chegar pra você e falar assim, Ryan, o que é LTV? O que é CAC? A não ser que você chegue e fale assim, quem não souber o que é isso, me pergunte. Porque aí você fazendo isso, você está aumentando a tua autoridade comigo. Foi o que eu fiz no Close Friends. É verdade. Quem não sabe o que é CAC e LTV me pergunta. Foi um conteúdo totalmente técnico que eu dei pra galera do Close Friends. Eu tô fazendo essa transição. Meu conteúdo no Close Friends está um pouco mais técnico. Eu estou aprendendo Facebook Ads. O que eu vou fazer? Vou ensinar. Eu não estudo para aprender, eu estudo para ensinar. E aí vem aquele caiaque do Tiúlio. Você aprende isso aí. E executa. Ou aprende e repassa. Isso aí. Se você só aprender, você vai ficar rodando em volta do seu próprio eixo. E se você só executar sem aprender, também. Tá? A velocidade, porque olha só, se você ficar executando sempre a mesma coisa, você vai ficar muito bom naquilo ali. Concordo. Eu vendendo mentorias. Eu estou vendo mentoria Close Friends. Cara, eu tô rodando, sim, a conta bancária está crescendo. Só que eu tô rodando em volta de mim mesmo e eu tô sentindo, cara, cansei de fazer essa porra. Como é que a gente eu quero devolver o dinheiro para todo mundo que pagou minha mentoria e tá na lista de espera. Eu cansei de fazer, porque eu tô executando.
Trindade Instrutores, Você tem duas curvas, a de aprendizado e a de execução. A curva de execução tem que ser maior que a de aprendizado, porque aí tu vai ter vontade de aprender coisa nova. Verdade. Então a tua velocidade de execução tem que ser maior que a de aprendizado. Uma coisa que sanou esse problema meu aí foi Close Friends e Live do Cocô. Por quê? A live do Cocô te ajudou? Por quê? A live do Cocô me ajudou porque eu me policiei a acordar às 5 da manhã todo dia. Boa. Porque eu sabia que 6 da manhã tinha uma porrada de gente me esperando por um conteúdo top. Tá. E outra coisa, porque eu teria que estar aprendendo sempre coisa nova para repassar. Sim. No Close Friends e na live do Cocô. Por isso que eu falo essa parada. Se você aprende mais rápido que executa, você vai ficar aprendendo, e tua execução nunca vai chegar àquilo lá. Tu tem que executar mais rápido do que aprende. É por isso que eu não acabo de ler o livro antes de executar. Boa. Eu executo antes de acabar o livro, porque aí eu vou ter vontade de aprender mais. Sacou? Isso faz, pra mim, isso faz muito sentido. Então, voltando lá na história do Close Friends, nos prêmios negativos. Assim que eu entrei pro Mastermind, eu fui indicado para 3 prêmios negativos. A gente falou sanguessuga, xerox e pergunta. Eu ganhei o de pergunta mais. Então, na minha cabeça, daqui a pouco eu vou ser o que eu tô respondendo mais. Porque a maneira da gente aprender é perguntando. Mas, porra, não pergunta o que tem no Google, pelo amor de Deus. Não perde nem o seu tempo, nem o tempo das pessoas. Tá? Procura no Google. Se você não achar, aí você pergunta para alguém. Então, o que aconteceu? Nesse meio tempo, eu botei a minha ideia do Close Friends no grupo. Cagaram na minha cabeça, porque eu ainda não tinha autoridade. Só que no outro dia, alguém que provavelmente tinha mais autoridade que eu, Maurício Leucin, do SEO, comentou e eu falei, porra, é agora. Eu copiei a mensagem que eu botei lá em cima e botei de novo. Foi perto do Natal. Foi perto do Natal. E aí todo mundo começou a falar, cara, como é que é, Trindade? Não sei o que e tal. Aí eu botei, falei, eu faço assim, eu boto de verde, eu faço um story mudo pra chamar a galera. Porque quando eu fazia meu Close Friends, que era de graça, que eu não tinha autoridade, eu tinha que ter um jeito de fazer o cara querer entrar ali. Gatilho da curiosidade. Eu fazia lá, gente, o próximo story, eu vou te mostrar um hack que eu fiz que, porra, me fez ganhar uma grana. Aí no próximo story tava eu lá mudo com uma tarja na boca e assim, só pro Close Friends. O cara ficou curioso e era de graça, irmão. Então, pra matar a tua curiosidade, você espera que alguém vai te cobrar grana. E aí quando alguém te fala que é de graça, tu vai querer matar a tua curiosidade. E aí esse cara que matava a curiosidade de graça falava bem de mim pra todo mundo. Só que eu tinha que monetizar isso, então eu tinha que dar isso pra alguém que tinha mais autoridade que eu. Eu tive uma ideia muito boa, mas eu não me apeguei a essa ideia muito boa. Quando você tem uma ideia que é muito boa e você ainda não pode executar, dá pra quem possa. E eu dei pro grupo. E aí você pegou a ideia e falou, porra, vou executar. Na hora. Eu não sabia nem como entregar no Close Friends. Eu falei, pessoal, deposita R$400 na minha conta. Que tu vai ter acesso a um conteúdo exclusivo meu. Fiz uns R$40 mil em um dia, 2 dias. Quando tu lançou a R$400, eu lancei a 100 logo depois. Porque aí eu tinha... Já tinha ancorou. O teu é 400, tu tinha autoridade e seguidor pra caralho. Eu tava na época já com uns 2 mil seguidores, tu tinha ganhado uns 200. Já tinha um pouquinho de autoridade. E aí falei, gente, ó, a parada é a seguinte. Isso tá começando a me sugar, eu tô começando a estudar pra passar esse conteúdo. Então quem quiser fazer parte agora do Close Friends é R$100. E a galera que tava dentro, que entrou de graça... Eu falei pra eles, ó, quem tá entrando de fora é R$100, mas se vocês quiserem pagar, pode pagar o quanto vocês acham que o conteúdo vai valer. A maioria pagou R$100. Mesmo sendo um molecão assim de escola? Cara, tinha uns 5 alunos meus, uns 3 pagaram. É mesmo? Um pagou 50, outro pagou 60. Porque tá aí pagando o seu público. O teu público é molecão, é jovem, né? Hoje não é mais não, mas quando eu comecei, essas 1.000 e poucas pessoas aí, eram ex-alunos, amigos meus que não estavam na vibe que eu tava. Cara, eu sempre falo isso. Sabe por que eu ganho dinheiro pra caralho hoje em dia? Porque em 2013 eu tentei vender pra esse público. Não dá. Que é um público de 18, 19 anos que, não tem dinheiro, não tem emprego, não tem limite no cartão. Isso aí. Tá? Hoje, a maioria das pessoas que me seguem, elas agora sabem que eu sou professor porque eu já falei isso algumas vezes, mas lá no início, mas no final do ano passado, que eu consegui bombar de seguidor. E em janeiro desse ano, fevereiro, a maioria da galera não sabia que eu era professor.
Cara, uma ex minha, é tua mentorada, Cíntia Cabral Modelo. É minha mentorada, Cíntia Cabral é minha mentorada. Caralho, mano, é mentoria verdade. do primeiro passo. Mentoria do primeiro passo. E já deu a primeira mentoria dela, tá? Aí isso aí virou marketing multinível de mentoria, uma sou pirâmide pica. dessas porra. Já deu a primeira mentoria dela lá na área Caralho, dela. na verdade, de ela não moda. é professor, não é aprender coisa de professor. Não, na área dela de moda, parada que ela sai pra caralho e tá deu a mentoria dela lá. Então assim, hoje, quem me segue, o meu aluno que me segue hoje, ele me segue porque ele quer o meu conteúdo do Instagram. Porque ele me vê como autoridade lá no Instagram. Tá. Sacou? Entendi. Hoje eu tenho, sei lá, 12.800 seguidores. A maioria veio de mim, que eu tive que veio, a maioria foi de tu. A maioria foi de tu mesmo. E vai ganhar ainda mais porque o podcast dá uma autoridade do cara. Pra caralho. Então assim, aí depois quando o Friends bombou, a minha autoridade no grupo explodiu. Explodiu porque eu criei uma coisa que ninguém tinha visto. E você ativou o maior gatilho da reciprocidade que existe. Sim. Como é que você consegue a confiança de uma pessoa, Trindade? Duas coisas. Dinheiro no bolso, Você ajuda aquela pessoa a ganhar dinheiro. ou ajuda aquela pessoa a ganhar o quê? Sexo. O que eu fiz contigo em 3 meses que eu te conheço? Você me ajudou a ganhar dinheiro com close friends. E o quê? Aquela amiga lá. Para que você sabe que é verdade. Beijo, Vlese, @VleseJô. Ela também ganhou seguidor pra caralho. Ela por ganhou causa de seguidor mim. pra caralho. Tá ganhando dinheiro também. Tá ganhando dinheiro. bravo, Tá ganhando dinheiro. Tá ganhando dinheiro. E cara, reciprocidade é assim, ó. Não adianta, você pode ter o dinheiro que você tiver, você pode ser milionário, você pode ser bilionário. Eu não sou milionário ainda, falta pouco. E não sou bilionário. Mas eu tenho ideia boa pra caralho. Eu sou inteligente. E você ganhou. Cara, tu ganha vários prêmios hoje em dia. Cara, ganho. Chico Xavier, só eu que ganhei até Qual hoje. é o Chico Xavier? Chico Xavier que tem ideia que vem do além. Cada ideia que veio do além. O tipo de melhor produto nem existe mais. É só Close ganhou Friends. tudo, que é a melhor ideia que foi executada aqui dentro foi o Close Friends. Horário de verão que também não tem mais. Tá sempre adiantado. Eu ganhava. Sempre Aí esse ganhava. agora, eu ganhei o do MVP. milho, MVP e Vou subir pro milho, te deixo pro milho, que A galera é postou aquela aqui. pessoa do grupo de baixo É, que tá mais, vai pro milho. que eu acredito que um dia vai pro E o milho. MVP, que é o mais pica, brabo E esse mais. prêmio de MVP, nas últimas 3 eleições, era sempre os mesmos 3. Sempre. Tiuli, Bruno Galvão, Michel. Tiuli, Bruno aí. Galvão, Michel lá, Aí Tiuli. na primeira que teve no Rio, em Itaiangá, eu já fui mencionado. E ainda Na de- palestrou também. Palestrei, a minha palestra. Na de São Paulo, no de São Paulo, eu fui mencionado e já fiquei top 5. Ficou top 5. Ia palestrar e não deu tempo. Deu tempo. Não deu tempo. E na do Rio eu fui MVP. Foi aquela. Então assim, é escalar. É você escalar o que tá fazendo. Tanto que teve degrau. O que perguntava mais, alguns prêmios, top 5 MVP. E aí, E você cara. vai pro milho, porque se você eu vou pro milho. É. Eu vou pro milhão. E aí, cara, assim. Não, você vai mesmo, você vai pra Floripa, tá com a passagem Sim, comprada do vou caralho. pro né? milhão. Eu vou literalmente. Porque ele foi o MVP do grupo de baixo, o MVP do grupo de baixo. Se não tiver 1 milhão na conta, se não tiver pago os 40 mil, vai pro milho mesmo Vai assim. pro milho. MVP, porque porra, assim, com respeito. é Por respeito e- meritocracia. Meritocracia é o seguinte, eu posso agregar mesmo não tendo 1 milhão na conta, que foi o que eu fiz pra ser MVP. Então, cara, quando eu entrei no Mastermind, o que eu te falei que mais me ajudou? Quando eu entrei no Mastermind, a gente almoçou, a gente fez a nossa mentoria lá e tal. Aí eu falei, cara, como é que eu vou agregar pra essa galera? Porque a parada era muito business. E aí eu vi que eu tinha uma porrada de conhecimento que estava dentro de mim guardado, que eu podia agregar, porque a maioria lá não sabia. Sacou? E aí esse conhecimento que eu agreguei, eu ajudei a galera a ganhar dinheiro pra caralho. E ganhei também. E ganhar dinheiro é bom. É bom pra Ganhar caralho. dinheiro é bom pra caralho. Então, assim, tem muita gente que foca muito em agregar financeiramente. Cara, eu falo pra galera, muita gente fala a seguinte frase: dinheiro não é tudo. Eu acredito que dinheiro não seja tudo. Mas- Beleza, mas saúde também não é tudo. Não adianta você ser, brabo de saúde, você não vai pagar as tuas compras com o teu exame de sangue. Caralho! Aí, anota aí. Não vai Deixa chegar- nos comentários aqui, porque eu vou copiar essa Você daí. não vai chegar pro cara do mercado e Você falar não vai assim, pagar não vai pagar a tua conta a com tua exame de conta com sangue. exame de sangue. Se você estiver bem de saúde e sem dinheiro, tua saúde vai pro caralho. Vai, porra. Amor também não é tudo. Tu pode estar amando, apaixonado, bem no relacionamento. Fica duro sem dinheiro ou fica sem saúde. Vai pra merda. Então, nada é tudo, porra. Cada coisa tem a sua participação. Mas todo mundo só fala o que pra gente? Dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tudo. Então você foca que o dinheiro não é tudo pra parecer que o dinheiro é sujo, que o dinheiro é errado. E aí o teu relacionamento com o dinheiro fica uma merda.
Fica uma merda o relacionamento com o dinheiro. Porque todo mundo fala assim, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Concordo, saúde é importante. Porque sem saúde a gente não consegue fazer o dinheiro. Mas só a saúde, sem o dinheiro, não faz sentido. Não faz sentido. Sacou? Então a gente tem que entender que existem partes que você tem que trabalhar todas, irmão. Tem que trabalhar todas. Porque senão vai dar merda. Vai dar merda. E aí se você achar o dinheiro é tudo, eu tô multimilionário, eu sou pica, não sei o quê, e a tua saúde tá na merda, pô, tu vai gastar o dinheiro que tu gastou comprando remédio. Você vai gastar o dinheiro que você ganhou comprando remédio, pagando tratamento, porra, comprando, botando lá enfermeiro pra caralho pra você. Beleza, ainda bem que você tem esse dinheiro, mas será que você não tá assim porque você se colocou nessa merda pra ganhar o dinheiro? Então não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Sacou? Então, o dinheiro é importante, dinheiro é bom, não é tudo como as outras coisas não são, mas você tem que entender que você tem que manter a tua saúde, teu dinheiro, sei lá, teu relacionamento, relação com a tua família, tem que ter uma harmonia, cara. Tem que ter harmonia. Eu prefiro até harmonia do que equilíbrio. Qual a diferença? Cara, na minha cabeça, equilíbrio dá ideia para as pessoas que tem que ser meio a meio. Tá. E a harmonia você pode ter um 70-30. Legal. Eu acho que eu aprendi isso na escola de samba. Eu ia falar isso agora, cara. Aprendi duas coisas muito fodas na escola de samba, mano. Harmonia, porque tem hora que tem um instrumento que toca mais baixo, que o outro toca mais alto, sem vaidade. Você Então, toca o quê? Eu toco surdo de terceira. E o que eu fiz com você no Close Friends foi harmonia. Eu me coloquei um pouco abaixo. Tá. Pra você se colocar alto e depois eu subir. Então você toca o surdo de terceira, que tem o surdo de primeira boom, o surdo de segunda boom. E o surdo de terceira é tudo do boom. Entre um É e o outro. que desenha, é o que desenha. É o que desenha. Mas o melhor surdo de terceira que parece ser é a minha mulher. Ela toca pra caralho. E outra mulher? Hã? Ela tocava antes de mim lá na escola de samba. Eu entrei Tua com ela. mulher é do surdo do Império Serrano. Ela é quase o tamanho do surdo, ela é pequenininha. E toca surdo. Microfone na avenida, pô. Ela é brava, ela é sinistra. Microfone na avenida. Porque os caras mais bravos da bateria inteira tem o microfone, né? É porque é o som que sai da avenida toda. Cara, ela foi a primeira mulher a tocar surdo no Império Serrano. Boa. Te amo, beijo. E aí, outra coisa que eu aprendi na escola de samba? Cara, isso é sensacional. E eu tenho o maior orgulho que eu percebi essa porra sozinho. Tem uma parada chamada destaque, lá no carnaval. Que às vezes está no carro, às vezes está no chão. Mas o que é o destaque? É uma figura que fica à frente da ala, então está destacada, mas ela nunca fica muito longe ao ponto dela não ser percebida. Então a gente que está no Instagram, a gente tem que se destacar, mas a gente não pode se distanciar de quem está seguindo a gente. E aí que eu uso muito os gatilhos da autoridade, prova social, mas sempre junto com a vulnerabilidade. Isso aí, a vulnerabilidade. E é uma coisa que eu brigo pra caralho com o Bruno Galvão, porque Vulnerabilidade. ele só usa a autoridade e prova O social. que ele vai acontecer? Ele vai se destacar de quem está seguindo ele. Quando você se destaca muito, você perde uma coisa que é importante pra caralho, que é a identificação. Rapport. Identificação, tu não tem um rapport com o cara ali, ó. O cara não tá se identificando com você. Tá? Eu falo muito isso. Uma frase que você fala, que eu concordo, que é essa de você escutar quem tá onde você quer chegar, mas você tem que saber também se aquela pessoa sabe de onde você veio, ou veio de onde você veio, ou tem alguma identificação. Porque se não tiver identificação, não vai fazer sentido o que o outro tá falando. Não vai fazer sentido o que outra pessoa tá falando. Porque ela não sabe de onde eu vim, ela não passou pelo que eu passei, ela não sabe o que eu tô passando. Ela não faz ideia de como é a minha vida. O que gostar? Não faz sentido. Então você se destacar é importante, mas você tem que ver se as pessoas que te seguem estão conseguindo te enxergar. Porque senão o que adianta você se destacar e ninguém tá te vendo? Vai se destacar sozinho. Pô, sabe como é que eu uso isso? Ah. Meu seguidor é punheteiro, não pega ninguém, né? Mesmo, cara, tem uma semana que eu peguei 3 meninas, 4 meninas. E eu sempre falava ali no Instagram, pô, cara, tô zerado há muito tempo, cara, tô só na punheta. Identificação. Porque aquele cara não pega ninguém, Identificação. quem me segue não pega ele fala ninguém. assim, porra, o Ryan tá que nem eu. O Ryan, ele é rico, ele é famoso, mas ele é que nem eu. Não pega ninguém. Não pega Eu ninguém. gosto de me zoar. Gosta. Aí, tu não pega ninguém. E a gente só zoa quem é amigo. É, exatamente. Então, Aí você cria aquela Vínculo. identificação, Você vínculo. com o cara. Outra coisa que eu faço E também... se tu pegar alguém, ele vai achar, então eu também posso. Ah, é verdade. Outra coisa que eu Vai- faço também é a minha ex. Cara, beleza, eu gostava muito da minha ex. Pô, faz 5 anos que eu era muito apaixonado por ela. Faz falta? Faz um pouco. Só que, cara, o Ryan do Instagram, ele é completamente apaixonado pela ex. E o cara ali já teve alguma decepção amorosa. certeza. E era também. Não é? Isso O identificação. seguidor é identificação. E tu Fez se uma... destaca. É, exatamente. Então você se destaca, mas a galera que tá te seguindo tá te vendo. O cara tá assim, o Ryan, ele tá ali, ó. Ele é minha referência. Isso é definição de referência, você se destacar sem sumir.
O nome de ser Caralho, você se destaca sem subir. Sem ser referência. A definição de E referência. aí a referência, ela gera aquele eu também posso. Eu também posso. Que é o efeito mais poderoso. É o efeito eu também posso. Cara, Hashtag eu também posso. Hashtag eu também posso. Você acorda o cara que tá adormecido lá, porque ele acha que não pode. Aí quando ele vê alguém que saiu do bolo e tá se destacando, e a referência dele, e cara, muitas das vezes ele fala assim, eu já ouvi essa porra, Trindade, porra, tu podia estar muito mais longe de onde você tá, mas você tá indo um pouco mais devagar para ajudar a gente. Então a ideia do cara é, eu tenho capacidade de estar lá em cima da montanha, mas eu estou subindo a montanha mais devagar para ajudar ele. Essa é a ideia que ele tem. Isso não é planejado por mim. Eu subo a montanha no meu ritmo. Se o cara que está subindo comigo, ele quer me acompanhar, ele vai andar no meu ritmo. Como eu sou a referência dele, eu estou um pouco mais rápido que ele. Então eu estou subindo a montanha e ele está subindo junto comigo. Daqui a pouco, ele vai estar onde eu estava alguns dias atrás. E aí, se ele tiver dúvida, eu vou falar, ó, faz esse caminho, esse caminho, esse caminho, esse caminho. Por isso que referência é importante. É importante você ter uma referência, que é o cara que se destaca sem sumir da tua frente. Então, se você quer ter público, se você quer ter audiência, você tem que se destacar, mas você não pode sumir. Você não pode ser um Deus intocável, a não ser que você seja uma pessoa pública naturalmente intocável, beleza. Porra, o Neymar é naturalmente intocável porque ele é uma pessoa pública. Então, a galera que o tem como referência, a molecada que quer ser jogador de futebol, vai chegar no Instagram e falar com ele, vai responder. Óbvio. São situações extremas. Agora, você não pode se basear na situação extrema e pegar aquilo como parâmetro, como referência. Aí você vai errar. Porque a tua referência vai ser o quê? Vai ser muito longe. Tua referência vai ser muito longe. Insight brabo pra caralho. Então, você foi uma referência minha. Por que você foi uma referência minha? Porque eu troquei ideia contigo e você falou comigo. Então você é acessível. Caralho, eu lembro, cara, eu lancei um negócio chamado Almoço Grátis. Almoço grátis. Qual história? Essa aí vai ver. Essa história foi foda, cara. A história foi foda porque foi assim. A história foi o seguinte. O Ryan lançou uma parada no feed, que era assim, almoço grátis, mas grátis pra mim. Grátis só pra mim. Era pra ele o grátis. Porque todo mundo ficava me chamando pra almoçar. Pra almoçar, foi. Porra, Aí todo assim, mundo me chamava pra almoçar. Eu falei, pô, vamos lá, beleza. Bota nos comentários aí alguma transformação que eu te causei, alguma parada. Bota nos comentários aí as 5 melhores. Vão almoçar comigo, mas vocês vão pagar no almoço. Aí a gente arrumou um esquema ali na churrascaria lá. Beleza, aí a gente foi. Era na Carretão. Na Carretão, beleza. Qual foi a frase que você usou? Paga a mentoria. Paga a mentoria que eu te digo. Eu falei, cara, escroto aí. O nego contou uma história de 10 dias, mano. Um pouquinho assim, eu falei, caralho, gostei desse maluco. A parada foi a seguinte, era uma quarta-feira de tarde, e nessa quarta-feira de tarde, na hora do almoço, à tarde eu ia dar aula, e na hora do almoço eu tinha uma reunião para vender uma sociedade minha. Eu já sabia disso. E aí eu falei com a galera da reunião, falei, tem como trocar essa reunião? Tem. Falei com um camarada meu, tem como substituir? Tem. Falei, demorou, já tava tudo certo. Aí o Ryan me chamou, pô, aí Trindade, amanhã, lá no Carretão, pô, vamos almoçar e tal. Eu falei, pô, não posso não, mano. Aí já botou o maluco. Ficou puto. Falou, porra, então por que tu comentou? Eu falei, só queria ver se meu comentário ia ser escolhido, já vi que foi. E eu falei assim, falei com o Pedro, falei, Pedro, comenta lá que o Ryan vai escolher. Teu primo, né? Teu primo. Primo da tua mulher. Da minha mulher. E aí ele que foi escolhido ainda. Aí depois voltei pra tu, falei, Ryan, já consegui cancelar a reunião, consegui já arrumar alguém pra dar aula, vou lá. Já era. Aí eu falei assim, já botei outro. Falei, beleza. Só que é um restaurante, mano, ele vai me proibir de entrar no restaurante? Óbvio que não vai. Porra. Ele apareceu lá. O que aconteceu? Eu apareci. Aí tava ele lá sentado lá de fora, aí eu cheguei e falei, qual é rapaziada aí? Pô, tu não era aquele maluco que não podia vir? Paga a mentoria. Eu falei, sou eu. Ele, porra, e agora? Eu falei, agora, o máximo que vai acontecer é que eu vou sentar na mesa do lado, porra. Caralho, aquela mesa tava o Bruno Rios, o médico, bravo pra caralho. Gustavo Posato. E o Posato. E 2 moleques naquela mesa, 3 vieram, 2. E o Posato foi a pessoa que reformou essa sala do minha avó. O Posato fez essa sala. Caralho, o Posato, aquele era gordo, todo bombão. Não falava cabelo, nada. Não falava nada com aquele cabelo. Ele ficava assim no almoço. Pois é. Eu concordo. E o Posato é tricampeão do prêmio Tammy Gretchen, a maior mudança. Caralho. Aí a história do almoço foi essa. Aí eu falei assim, porra, almocei, troquei ideia, eu consigo ler relativamente bem as pessoas. Eu falei, porra, esse maluco pode ser uma referência, porque é acessível. E eu sou a tua área também, né? Vista Alegre, do lado da Vila da Penha.
já foi ali no subúrbio, passou pelo subúrbio, sabe o que é o subúrbio, transita bem, que é uma coisa que eu acho importante, uma coisa que eu tenho, tem que saber chegar e tem que saber sair em qualquer lugar. Então é uma possível referência. Beleza, aí uma outra coisa que eu usei para escolher pagar a mentoria foi a seguinte. Cheguei pro Ryan e falei assim, Ryan, vou te pagar essa mentoria. Tem alguma maneira de você chegar e falar assim, você vai ter retorno tal dia ou fazendo tal coisa? Se você quisesse meu dinheiro, você ia falar, claro, porra, eu vou te ensinar a fazer isso, tu vai ter retorno. O que tu me falou foi, não, então nem paga, porque eu não vou prometer retorno para ninguém. Mas esse mesmo não prometo retorno para ninguém. Então isso foi a segunda coisa que, mas eu te fiz essa pergunta de propósito. Saber o que você me respondeu. Entendi. Entendeu? Porque se você falar assim, não, claro que vai ter retorno, caralho, eu não ia pagar, pô. Não, a pessoa que vê negócio de retorno, entendeu? Já vê, mano, você, esse tipo de pessoa, ela vai sugar mais do que agregar, e a gente quer agregar. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi. Isso foi uma coisa que eu aprendi contigo. Porque hoje, quando o cara vem pra minha mentoria, fala assim, Trindade, em quanto tempo eu vou ter o retorno? Eu falei, mano, você não vai ter porque eu não vou nem te aceitar na mentoria. Isso aí. Porque senão você vai me sugar. Demitir cliente, eu aprendi isso com o Leão Taxista. Caralho, demitir cliente, cara. Tem que ser mal pra cá. Tem que ser mal, demitir cliente. Eu aprendi isso contigo, demitir cliente. E quando eu falo isso para as pessoas, às vezes, eu falo assim, pô, você é maluco. Eu falo, não sou maluco não, mano. Eu tô aumentando a minha autoridade. Esse cara vai trabalhar o mindset dele porque ele quer ser meu cliente. E se ele não conseguir, é porque não é pra ele. E ele vai falar assim, porra, tu é foda, tu não me enganou. Que foi o que eu pensei de tudo. Falei, porra, tu não me enganou. Então, vou pagar os 3 contos. E aí, quando eu paguei os 3 contos, oportunidade, tu é maluco, rapaziada, eu vou pagar 3 mil pra entrar no grupo de WhatsApp. Falei, pô, isso aí mesmo. Caralho, tu é maluco, não sei o quê. Hoje, Trindade, como é que faz aquela parada lá? Como é que tá aquele grupo lá? Pô, como é que funciona? Cara, como é que tu sabe isso? Pô, me ajuda aqui no meu Instagram. Cara, tem como tu me marcar? Pô, tem como tu publicar tal coisa? Aí só pede. O que eu falo é o seguinte... Chega primeiro bebe galinha. O que eu falo é o seguinte, tá? Eu não gosto de dar desconto, mas se eu tenho um produto eu posso dar de presente para quem eu sei que quer e realmente não tem como pagar. O cara que é meu amigo há 25 anos, eu sei que o maluco quer mudar a vida dele, quer mudar a mentalidade dele, ele realmente não tem como pagar. Irmão, o cara é meu amigo. Se eu tomar um chopp com ele, é óbvio que eu vou ensinar para ele o que eu quiser ensinar. E ele vai usar. Como já aconteceu e tem acontecido com uma galera, tá? Então tem amigo meu que mora lá em Ricardo de Albuquerque, que o cara não tem acesso ao que a gente tem, mas quando eu chego lá, ele fala assim, porra, aí viu o Mastermind lá na casa da Edcred. O cara segue. É mesmo? Porra, vi a rapaziada viajando no mundo todo aí. Porra, viu o Mastermind lá não sei aonde. O cara segue. Então assim, a gente como grupo tá influenciando uma galera. Mesmo que o cara não possa entrar, mesmo que ele não possa entrar, não tenha condição de entrar no grupo, ele está sendo influenciado e está sendo mudado. A mentalidade dele está mudando. E aí ele vai mudar a mentalidade do outro que eu não tenho acesso. Que vai mudar a mentalidade do outro que a gente não tem acesso. E, pô, cara, espalhar foi um verbo que eu comecei a usar na minha vida. A minha missão é espalhar. Espalhar o quê? Cara, é espalhar o que eu sei. Então, o que eu sei? Uma coisa que eu sei, que a gente está falando agora. Mentalidade, mindset foda. O mindset, por exemplo, em relação a dinheiro, uma parada bem prática. É verdade, o que você vende? O que são os seus close friends? O que você ensina? Então, cara, o meu Instagram... Você não ensina matemática, você é um professor de matemática, você não ensina matemática. Você ensina ousadia, você ensina o quê, cara? Vamos lá, o meu Instagram é uma caixa de ferramenta para pessoa que quer começar a mudar de vida. Se o cara quiser começar a mudar de vida através de dropshipping, eu vou saber o básico de dropshipping para falar para ele. E os canais, vê essa pessoa... Segue esse. Se o cara quiser afiliado, eu faço afiliado, então eu vou ensinar o conceito de afiliado e o que eu estou estudando de afiliado. Se o cara quiser, Trindade, meu problema é execução. Não, isso aí é comigo, irmão. Eu vou delegar para ninguém. Execução eu sei pra caralho. Eu vou te ensinar a execução. Produtividade, eu vou te ensinar a produtividade, é comigo. Networking, sei técnica pra caralho de networking. Se você quiser aprender outras ou de outra maneira, segue o fulano, segue o Ryan, tem o curso, o caralho. Então, cara, eu tava falando isso até com o Leão, eu tenho um know-how muito grande de algumas coisas na base e tenho um know-how bom pra caralho de algumas coisas em alto nível. Então, o que a pessoa quiser, se eu não souber, eu sei quem ela tem que procurar. Ponto. Hoje veio um cara me procurar sobre marketing político. Eu já dei um nome pra ele, melhor do Brasil, tá lá no nome dele, se ele quiser procurar. E ele eu dei até de presente. Falei, eu vou te dar de presente o nome desse cara, porque não sou eu que conheço esse cara. Então, procura esse cara aí. Aí, cara, tu é foda. Eu falei, sou foda. Mal pra caralho, sou foda. Ué,
Cara, uma parada que eu acho muito escrota é o seguinte: o maluco trabalha pra ganhar dinheiro. Aí não quer falar que é rico. O maluco estuda pra ser foda. Aí não quer falar que é foda. Eu sou foda, vai tomar no cu, eu também sou foda. Não, eu sou bom demais no que eu faço, mano. O cara entra no meu Quem é o Instagram. melhor professor de matemática do Brasil? Sou eu. O cara entra no Instagram 7 horas da manhã. Gabriel Trindade, porra! Sou eu, porque no final da aula de matemática tem 10 minutos de palestra que quando eu sair da sala o moleque fala assim, eu quero ser esse cara aí, ó. Pica. Fala um pouco da tua palestra. Palestra corporativa do Trindade. Palestra corporativa do Trindade, cara, eu ensino a meter. O que é o meter? Vamos lá, calma. O meter é o seguinte. Você ensina a meter. Eu ensino a meter. Como é que eu ensino a meter? O que é ensinar? Isso é importante falar, cara. Isso aí tu não vai achar em livro nenhum, não vai achar em Instagram de ninguém, porque quem inventou fui eu. Então não vai achar. Meter é uma estratégia. Ensinar a meter é uma estratégia. O M, vamos lá. Vamos supor que você quer aprender alguma coisa e você quer ficar muito bom naquilo ali. Você tem que meter. Por que tem que meter? O M é mapear. Então você vai mapear o que você precisa aprender. O E, você vai estudar o que você mapeou. Você tem que estudar. Tá? Toma cuidado quando eu falo para você que executar é mais importante que estudar. É mais importante, mas estudar é importante também. Então você vai ter que estudar. Depois de estudar, você vai testar o que você está fazendo. Tá? Então eu te ensino a mapear, eu te ensino a estudar, eu te ensino a testar o que você está fazendo. Depois de testar o que você fez, é óbvio que alguma coisa vai dar errado. Então você vai ter que endireitar aquilo ali que deu errado. Mapear. Estudar. Testar. Endireitar. Depois repete o processo. Repetir. Meter. E aí você vai repetir o processo. De tanto repetir, depois de uma certa parte, você vai repetir tanto que você vai ter. Porque você vai testar, estudar, repetir. Não precisa nem mapear. Não precisa mapear e nem estudar. Você vai testar, endireitar e repetir. Testar, endireitar e repetir. Testar, endireitar e repetir. Testar, endireitar e repetir. De tanto meter, você vai ter. Tá. Você vai testar, endireitar e repetir. Aí você vai ficar muito bom nisso. Então, isso é uma estratégia que, se você não souber mapear, ou se você não souber estudar, ou se você não souber testar, ou se você não souber endireitar, ou se você achar que não precisa repetir, você vai quebrar o meter. Então, por isso que eu tenho que ensinar essas 5 partes para as pessoas. Entendeu? Eu tenho que ensinar o cara a mapear. O que é mapear? Quando você pega alguma coisa que você tem que aprender, eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu estou aprendendo, Facebook Ads. Tá. Quero aprender Facebook Ads. Tem um monte de coisa que envolve aquilo ali. Quando a pessoa vê que tem um monte de coisa, ela fica com medo e não aprende, e não começa. Uma das coisas que mais bloqueia a execução é o medo do que está por vir, porque a pessoa vê que é muito grande. Ela começa, fala assim, eu vou começar, eu vou ver o que eu preciso aprender. Aí ela vê que tem muita coisa envolvida, ela fica com medo e larga. Ah, tem pixel, tem lookalike, aí tem segmentação, tem não sei o que. Irmão, calma. Você vai saber depois. A primeira coisa que tem que saber é onde eu começo a aprender. Facebook Business. Então eu vou entrar nessa plataforma. Eu tenho que aprender a criar uma conta. Eu estou mapeando. Estou começando a mapear. Não tem como eu começar a construir a casa pelo telhado. Tá? E se eu ficar só vendo as pessoas construindo casas, não significa que eu vá saber construir uma casa. Se eu ver um cara construindo uma casa, eu vou entender tudo que ele fez. Mas eu não posso falar que eu sei construir uma casa. Então ficar vendo vocês fazendo anúncios, ficar vendo as pessoas publicando anúncios, não significa que eu estou aprendendo. Então eu vou mapear e estudar aquilo ali. Depois eu vou testar. Eu tenho que testar. Testar é eu começar a construir a casa. Aí eu ver como é que faz o cimento. Aí eu ver onde é que eu boto o tijolo. Vai dar merda. Eu vou botar um tijolo num lugar errado. Aí direita, que é... Aí direito. A campanha tá dando ruim aqui A por campanha causa tá do dando ruim copy, aqui, da isso aí. foto, Exatamente. a segmentação tá ruim, Ó, eu não coloquei dinheiro aqui, eu devia ter colocado Isso. dinheiro aí, depois você repete. Vai dar errado em algum momento. Você tem que começar sabendo que alguma hora vai dar errado. E a história da mão? Aí depois de você meter muito, você fica na mão. Aí tu pode ficar na mão. Cara, muita gente erra porque muita gente começa na mão antes que é de a mão? meter. A mão você vai masterizar aquilo ali. Então você já sabe fazer, você vai masterizar. Você vai ficar tipo master naquela parada, você vai ser o mestre naquilo ali. E aí depois de você masterizar o que já estava ali mais ou menos legal, você começa a aplicar. Repara, o masterizar é equivalente ao estudar. E aí depois você vai aplicar, só que é no nível maior. Tá. Aí depois você vai aplicar, que é o equivalente a testar, só que já não é mais teste. Você já está aplicando o que você sabe que funciona. Depois de masterizar e aplicar, você vai fazer ficar da melhor maneira possível. Você vai fazer ficar ótimo. Você vai otimizar o processo. Pica. Meter e depois usar a mão. Depois de usar a mão. Essa é a tua palestra corporativa. É a parte dela. O que eu posso fazer? O que eu faço nisso daí? Aqui eu dei os tópicos, então eu ensino o cara, eu posso ensinar para ele
O mapear, não dá para ensinar tudo numa palestra só, mas eu posso ensinar o cara a mapear, ou eu ensino um pouquinho de cada. Eu ensino uma técnica para ele mapear, uma técnica para ele estudar, uma técnica para ele testar, uma técnica para ele endireitar, e aí depois eu falo para ele por que ele tem que repetir. Porque se você fizer isso uma vez só e achar que tá bom, e ir lá para a parte da masterização, você vai começar a replicar os erros que você teve. Você não repetiu, você não estudou alguma coisa nova. Estudei Facebook Ads, aí estudei segmentação, sei tudo de segmentação, beleza. Ah, preciso saber pixel. Se eu não estudar pixel, eu não vou saber pixel. Verdade. Então como é que eu vou otimizar uma parada que não está completa? Verdade. Entendeu? Então você tem que ter essa estrutura e organizada. Organizada. Tá? Se eu não mapear e sair estudando que nem um maluco, eu vou ter muito conteúdo e eu não vou conseguir testar tudo. Eu vou remar para um lado só. Se eu mapear e não estudar, eu nunca vou achar que eu tenho capacidade. Se eu mapear e estudar e não testar, travei aqui, porque se eu não testei, eu não sei o que dá certo ou errado. Se eu mapear, estudar, testar, mas não endireitar o que está errado, vai fazer merda. Eu vou fazer merda. Se eu mapear, estudar, testar, endireitar o que está errado, mas não repetir o processo, eu vou ficar preso nesse conteúdo. Você estanca. Você vai ficar preso nesse conteúdo. Trindade, Então, e aquela parte de você sendo um professor da nova geração, você tem muita confiança do seu aluno adolescente. Muita. Por ser um professor mais informal e diferente, então você sabe como tocar nos pontos dele para que ele respeite. E uma dor muito grande em escolas hoje em dia, em professores, é essa coisa de, cara, eu sou old school e eu não consigo engajar meu estudante. E as escolas te contratam como um consultor para botar moral, tipo, dizer, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. O que você faz lá na parte B2B, parte empresa com empresa, business to business? Tem duas coisas. Coisas. Consultoria. As escolas me contratam. Você vai nas escolas lá, os caras te pagam, sei lá, 5, 10 mil reais só pra... Como é que é? Então, a consultoria, na verdade, tem duas coisas. Tem a parte da consultoria e tem a parte que eu faço que é com os alunos, cara, que é muito maneiro também. Vou falar das duas, vamos lá. Primeiro, a consultoria. O cara me chama e ele fala assim, Trindade, eu preciso que você ajude a escola e a equipe de professores a se adaptar ao mundo novo. Eu não quero que você ensine o cara da aula. Meus professores são foda. Todos eles sabem muito da matéria deles. Eles sabem muito. Mas a gente precisa, por exemplo, pegar um know-how que você tem de marketing digital e oferecer isso para o meu aluno. E eu posso fazer isso com os professores oferecendo, ou eu posso fazer isso com você oferecendo, por exemplo, que é a parte dos alunos. Tá? A parte dos professores, a gente faz um treinamento para o professor. Primeiro, eu procuro não invadir o jeito do cara da aula, porque eu, como sou professor, sei que isso é importante. Cada um tem a sua peculiaridade. Cada um vai ter a sua peculiaridade em dar aula. Tá? Mas eu vou chegar pro cara e vou falar assim, você pode pesquisar esse assunto para comentar em sala de aula com o teu aluno. Para engajar o cara. O cara vai engajar, porque o cara vai ver que você não é só um professor que sabe a tua matéria. Você sabe um ser humano. Você é um ser humano, você sabe coisas além da tua matéria e mais. Coisas que ele também sabe. E que é do mundo real, faz parte do mundo real, mano. O cara vai pegar o telefone, quando ele olhar o Instagram dele, ele vai falar assim, caralho, o professor falou disso. Aqui, ó, tá acontecendo. Volta aquele negócio do pedestal e da vulnerabilidade. Volta o negócio do pedestal. Você desce do pedestal. Que é o rápido. Que é o rápido com cara. Você desce do pedestal e fala assim, eu tô aqui com você. Eu acompanho o que você acompanha. Eu sei fazer o que você faz também. E isso é muito importante para criar esse vínculo, essa identificação, essa referência. Porque você não é intocável. Você faz parte do mundo real. Cara, eu como professor de matemática, quando eu chego numa escola, sendo consultor, não sendo professor de matemática, primeiro o cara vai falar assim, quem é esse cara aí? Eu falo assim, eu sou professor de matemática também e vou te passar a experiência que eu tenho que funcionou. Então você também pode aplicar porque você também é professor. E aí o professor ele já dá uma relaxada. Tá? O cara que me contratou, que é o dono da escola, ele já sabe que eu sou diferenciado. Por isso que ele me contratou. Entendeu? Não é qualquer professor que tem um monte de seguidor no Instagram que fala a língua do estudante. E mais, e que entende. Fazendo uma coisa que não é da aula de matemática. É verdade. Se você eu tenho amigos, por exemplo, de matemática do Instagram, não, eu tenho amigos professores de matemática que bombam no Instagram dando aula de matemática, maneiro. Só que eu bombo no Instagram ensinando as pessoas a mudarem a vida delas. E eu dou ferramenta para isso. Então o que eu faço nas escolas é dar ferramentas e ensinar a usar. Então eu dou ferramenta pro cara e eu ensino o cara a usar. Eu vou te dar um exemplo prático disso, tá?
O cara me chama, aí eu faço uma reunião com professores, e às vezes eu faço isso com um professor amigo meu na sala de pessoas que eu tô. A gente conversa e fala assim, me fala uma coisa que está acontecendo no mundo hoje, tá? Só que não é no seu mundo, no mundo do teu aluno. Primeiro que a galera já tem uma certa dificuldade, que ele acha que sabe o que está acontecendo no mundo do aluno. Só que, meu irmão, a galera está muito à frente. A galera está muito à frente. E a gente acha alguma coisa que está acontecendo no mundo do aluno. Por exemplo, o aluno quer que o Instagram dele, o aluno quer ser um influenciador digital. O que você vai saber falar disso com o cara? Você sabe comentar sobre isso? Não, influenciador digital pra mim, porra, ficar lá perdendo tempo gravando vídeo, já tem um bloqueio. Então eu começo a descamar os bloqueios que os professores têm em relação ao mundo do cara. Porque o aluno dele tem um problema, mano. Eu não posso achar que o problema do aluno é menor que o meu, só porque ele é meu aluno. Você acha que você consegue revolucionar a educação do Brasil assim? Cara, consigo. Sabe por que eu consigo? Pelo seguinte, eu consigo colocar dentro de uma escola uma ferramenta que o aluno vai usar, por exemplo, copywriting ou storytelling. Uma ferramenta que ele vai usar a vida inteira. Esta vida. E ele não é uma ferramenta que ele vai usar para passar no vestibular ou no máximo até o meio da faculdade. Quando você trabalhava em Wall Street, o que você usava, quantos % de conteúdo técnico que você aprendeu na faculdade você usava? Sei lá, 5%. 5%. Então a tua faculdade não poderia ter sido só esse 5%? Pois é. E quantas coisas você teve que usar que você não aprendeu na faculdade? Praticamente tudo. Os outros 95% do teu trabalho. Porra, então o que eu vou fazer? O que eu estou fazendo? Colocando nas escolas ferramentas da vida real. Cara, eu te vejo muito menos como um consultor, muito mais como um ministro da educação, como um secretário de educação. Quando eu for presidente, você vai ser ministro. Tu vai ser presidente. Sério, te pensa aquela coisa. Aí já volta, cara. Mas você é professor. Eu sou trincheira. Você prático. Sim, mas você é professor. Você tá ali influenciando a vida de 20 pessoas de cada vez. Não, com certeza. Aí você escalou pro Instagram, você está influenciando a vida de 12 mil pessoas de cada vez. Sim. Como consultor, você está influenciando a vida de uma escola. Sim. Como secretário, como cargo público de educação, você está influenciando a vida de milhões de pessoas. Mas o meu poder, eu posso estar errado, tá? Mas eu acho que, como, por exemplo, um secretário, meu poder de influenciar acaba diminuindo. Por quê? Você está longe da trincheira. Eu tô longe, pô. Você tá longe da operação. E fui embora. Você tá longe da operação. Falta skin e fui embora. Eu não tô skin the game. Pica. Eu não tô skin the game. Eu vou ter o poder de mudar da maneira que eu achar que vale. Mas eu vou estar mudando uma coisa que eu não tô participando mais. Então, com o passar do tempo, eu tô perdendo skin the game. Pica. Tá? Então, nem sempre quem tem mais poder vai ser o cara que vai promover a maior mudança. Boa. Entendeu? Na consultoria, a mudança é grande demais. Porque eu tô entrando numa escola e o moleque que estuda naquela escola fala com um amigo dele que não estuda. Caralho, foi um maluco na escola lá, irmão. Qual o verbo que eu te falei? Espalhar. Esparramar. O moleque chega assim, caralho, foi um cara na escola lá e deu uma aula de matemática usando o Instagram, que é a parte do aluno que eu te falei. O cara às vezes me contrata... Você tá longe da trincheira, é verdade. O cara me contrata... Como consultor, você tá aí batendo o ombro com o professor e com o aluno ali também. Eu tô na trincheira ainda. Eu sou o cara que tô meio que supervisionando a trincheira, mas eu tô vendo tudo que tá acontecendo. Se tiver alguém fazendo merda, eu falo, muda pra cá, faz assim. Então eu como consultor, eu tô vendo o que tá acontecendo na trincheira. Acima disso, eu sei que já aconteceu na trincheira. Eu sei que pode acontecer se eu tomar uma medida, mas eu não tô lá vendo o que tá acontecendo. E mais, eu vou mudar diversas realidades ao mesmo tempo dentro de um parâmetro só. De repente eu mudo a realidade do cara que mora aqui na Penha e vai ficar maneiro, mas de repente o cara que mora na Barra não vai. Entendi. A consultoria é local. Caso a caso. Caso a caso. O que eu preciso fazer na escola na Penha não é a mesma coisa que eu vou precisar fazer na escola da Zona Sul. As dores são outras. Tá? O cara é o cliente, é escutar o teu cliente. É escutar o meu cliente, é entender o que ele quer. É entender o que ele quer. Foda. Sacou? Então, porra, a parte do aluno é essa. O cara vai me contratar pra assim, Nage, eu quero que você dê uma aula pra esse cara de vida real, sem falar pra ele. Eu quero que minha escola se posicione da seguinte maneira: a faculdade é um caminho, mas não é o único caminho. Então você é o cara que vai mostrar pra ele que a faculdade não é o único caminho. Aí eu falo, beleza. Daí eu pergunto, quem aqui quer fazer faculdade por vontade própria? Esquece pai e mãe. Esquece a escola. E aí? Quem quer fazer faculdade por vontade própria? É um desejo teu fazer esse curso.
Quem tem certeza disso, levanta a mão. Cara, tu pode botar da metade pra baixo. É mesmo, hoje em dia já tá assim, amém. Cara, tem uma galera, porque assim, cara, eu fiz faculdade, tá? A galera pergunta assim, Trindade, há um tempo atrás, se hoje você tivesse 18 anos, você faria faculdade? Porra, não dá pra eu responder, mano, porque hoje a minha mentalidade é diferente. Eu não me arrependo de ter feito faculdade. Porque eu descobri uma parada que eu acho muito foda. Que eu gosto, impacto pessoas, agora, quando eu comecei a consultoria e esses aulões temáticos aí, basicamente Instagram e marketing digital usando a matemática, eu comecei a impactar mais gente dentro do que eu faço, tá? Mas eu não me arrependo de ter feito matemática. Mas se um aluno chega pra mim e fala assim, verdade, o que você acha que eu devo fazer? Eu não vou dar a minha opinião, mas eu vou perguntar pra ele, você quer fazer faculdade pela sua vontade? Se você pudesse escolher, o que você faria Geralmente hoje? a pessoa age pelo pai, Ele age pelos outros, especialmente nessa idade. Né? Especialmente nessa idade. Ele quer, assim, eu falo isso muito com meus alunos, mano, muito. Assim, mano, o fato de você não ser obrigado a escutar o teu pai e tua mãe não significa que você tem que respeitar teu pai e tua mãe. Tá. São coisas diferentes. Você vai respeitar o teu pai e a tua mãe. É obrigação tua fazer isso, na minha opinião, tá? Agora, se eles falam uma coisa que você não concorda, tenha maturidade e coloque a tua opinião de maneira madura. Porque se você acha que é maduro, você acha que é adulto, então você vai ter que agir como adulto. Se você não quiser essa responsabilidade de ser adulto, irmão, bota isso aqui na viola e faz o que todo mundo manda. Pico. Porque assim, você quer falar que você é brabo. Isso em qualquer área, até pra quem já é adulto. Eu vejo muita gente que fala assim, fulano, caralho, meu chefe lá, fez isso. Beleza, o cara tem o direito de reclamar. Qual a solução que você vai dar? Ah, não tem, então não reclama. Eu aprendi a reclamar e dar a solução. Porque eu ficar aqui sentado reclamando, chegar pra você e falar assim, sei lá, vamos pegar um mastermind aí que a gente foi e aí deu alguma merda no mastermind. Sei lá, não teve comida. Vai lá e faz. Eu vou chegar botando assim, caralho, não teve comida, caralho, uma merda. Trindade, qual é a solução? Sei lá, só tô te falando que não teve comida. Você tava lá, você viu que não teve comida. O que adianta eu te falar? Eu tenho que chegar e falar assim, lembra que não teve comida? Então, eu tenho uma ideia. Vamos fazer isso. Mustang pra fazer bota isso. Mustang pra ficar de frente. Bota contrata não sei quem. Aí, beleza. Aí você tem direito de reclamar. Você só tem direito de reclamar se você tiver alguma solução. Pode ser uma solução de merda, tá? Mas é uma solução. Porque só reclamar é muito fácil. Reclamar é identificar um problema que qualquer um teria capacidade de identificar. É verdade. Tu não tá sendo melhor do que ninguém, tu não tá ganhando nada, não tá fazendo nada além do que os outros estão fazendo. E tem gente que acha que é braba porque viu o problema. Aí, percebi que, tá uma merda aquilo ali. É isso pra caraca no Instagram direto. Direto. Errou aqui, Direto. Não, mas, tá desatualizado aqui, o cara, não, sério mesmo. Tchau. Direto, mano. Obrigado. O problema, mas obrigado. Trindade, quando eu falo a palavra sucesso, qual é a primeira pessoa que vem na sua cabeça? Cara, vem mais de uma, é instantâneo. Eu vou te contar uma parada antes de eu te responder. Não precisa contar a história, você conta história pra caralho, a gente tem tempo aqui nesse podcast. Eu sei, mas essa parte tem que ser contada porque é uma coisa que você fala muito, que é o nome ali da atração. Todo podcast teu que eu ouvia, eu sabia que você ia me fazer essa pergunta um dia e eu ia te dar essa resposta. Que foda. Então isso é importante. E qual é a pessoa? Cara, meu pai, minha mãe e minha esposa. Por que tua esposa? Pai e mãe, tudo bem, todo mundo fala isso. Todo mundo fala isso. Por que esposa? Porque, cara, a Fernanda, ela vem de um lugar parecido com o meu, só que ela é de Madureira. Então, ela tinha tudo pra ter um mindset muito limitado e o mindset dela é muito foda. E o que ela tem hoje foi justamente por ter lutado contra o que todas as pessoas em volta dela falavam. Isso pra mim é sucesso. Ferro afia ferro, né, cara? Isso pra mim é sucesso. Mulher medíocre, você não ia durar muito tempo com ela. Ela não ia durar muito tempo com você. Impossível, não tem como. Então pra mim isso é sucesso. Tá? Sucesso pra mim é você saber o que você quer e ir atrás daquilo ali a qualquer custo. custo. Você falou agora da tua mulher, um maluco bilionário da minha rede, macaco velho, deve ter seus 50 anos. Ele fala assim, cara, irmão, depois que você goza, é tudo igual. Isso aí. Certo? Certo. Então, você precisa de uma mulher que te puxe pra cima, que esteja ali. Pau a pau, você puxando ela, puxando você puxando ela, puxando você. Você falando do mindset dessa mulher que ela veio de baixo, mas ela pensa diferente, ela executa, ela é foda. Isso me fez pensar, caraca, mano, isso, realmente. Cara, é isso. E meu pai e minha mãe, cara, o motivo é o mesmo. Eles vieram num lugar que era de baixo e, cara, o melhor que eles podiam fazer, eles fizeram. Então, pra mim, essa é a definição de sucesso. Pais e sua mulher.
Essa é a Olha, lição de sucesso pra mim, cara. E assim, isso é uma coisa que eu me espelho. Então, por exemplo, quando eu vejo que eu não tô dando o máximo que eu posso dar, eu lembro que várias pessoas já deram o máximo que elas podiam dar e elas estão do meu lado, por mim às vezes. Pica. Então, porra, eu vou ter que dar o máximo que eu posso dar. Eu tenho que entregar o máximo. Em qualquer lugar. Na sala de aula, no Instagram, aqui conversando contigo, dando uma palestra. Porque alguém já deu o máximo por mim. Então eu vou ter que dar o máximo por alguém. Livro que você mais deu de presente? Livro que eu mais Ou mais dei... recomendou? Livro que você mais... Lê esse livro, filho da puta. Livro que eu mais recomendei... Eu já recomendei muito teu livro pra quem tá começando, hackeando tudo. Outro. Que foi um livro que eu li, por exemplo, e pra mim agregou alguma coisa, mas eu já sabia muita coisa ali, mas pra quem tá começando é muito foda. Outro, Como Influenciar Alguém em 90 Segundos. E esse eu não conheço. Eu já vi a capa, mas eu não li. Bom pra caralho, fala muito de rapó. Gostei. Fala Vou pegar muito pra ler. Algumas partes do Poder do Hábito. Tá. Todo não, só algumas partes. Então pega o resumo lá no 12 minutos. Porra, Antifrágil. Porra, Antifrágil. Antifrágil é um livro que eu acho que é bom. Nicolas- É maneiro pra caralho. Nassim Taleb. É um livro bom pra caralho, Antifrágil. Lugar do mundo que você não foi ainda e que você quer visitar. Cara, lugar do mundo eu viajo pouco, cara. Eu nunca saí do Brasil. Caralho, então fala um Nunca lugar, saí do cara. Brasil. Um lugar que eu quero visitar é... Tá demorando de demais. pergunta difícil Pô, tu pra tem caralho, 200 mano. opções, caralho. Não, mas é por isso, quando você dá muita opção, a escolha fica difícil. Mas eu vou te falar um lugar foda que eu quero visitar. Itália. Itália é um lugar que eu tenho vontade Mas por quê? de visitar. Cara, porque é um lugar que sempre, assim, por exemplo, Estados Unidos é um lugar que eu acho foda, sempre vi na televisão, eu acho legal ir, ponto. Itália, todas as vezes que eu vi na televisão, tipo, ou pessoas me contaram, sempre tem alguma coisa foda envolvida, sempre tem alguma coisa especial envolvida, tem sempre alguma coisa acontecendo ali. Tá. Nunca é um lugar só de passagem. Entendi. É um lugar que tem sempre alguma coisa especial. Verdade. Sacou? Especialmente Roma. Roma especificamente, sempre tem alguma coisa especial. Não é um lugar que aparece por aparecer. Roma, tô escolhendo verdade. Pica. Sacou? É um lugar que aparece assim, porra lá, aquilo ali tá acontecendo em Roma. Parece que tem alguma energia diferente ali. Entendeu? Tem lugares que eu quero conhecer, fodas. Por exemplo, Nova York é um lugar que eu acho que deve ser foda. Mas por energia Itália. Mais Itália. precisamente Roma. Mais justamente Roma. Trindade, cara, professor de matemática ganha 30 mil reais por mês. O que você tem... Microfone tá aberto. O que você tem a Microfone dizer aberto. ao molecão, aquela pessoa que tem a idade do seu aluno, só que tá perdido na vida? E tenta ser breve, porque tu fala pra caralho, tu monta um assunto no outro. Difícil me entrevistar. Puta que pariu, a entrevista mais difícil que eu já fiz até hoje. Vai lá. O Léo ali tá assim, caralho, cara, que merda. Vamos lá. Cara, é o seguinte. Primeira coisa, nunca aceite a primeira solução que alguém te der. Porque vai ser a solução mais fácil que ela encontrou e provavelmente não é a melhor e talvez não seja a sua. Então se alguém te der uma solução, procura outra. Essa vai ficar lá no teu bolso. Isso serve para qualquer coisa. Exemplo, faculdade é a primeira solução que te dão. É uma solução? É. É a sua? Só quem vai saber vai ser você. Então você tem que acreditar muito do que vem de dentro de você, tá? E começar a tapar o ouvido para as coisas que vêm de fora, só que tapa assim, com a mão assim. O nome disso aqui é filtro. Então bota um filtro. Ah, não assim. Não assim. 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 Você vai escutar, mas com filtro. O filtro é teu. Quem coloca o filtro é você. Quem escolhe o que você vai ouvir e seguir é você. Não sou eu, não é ele, não é o leão. É você. Então eu posso estar falando uma coisa que não faz sentido nenhum pra você, escuta. Se não fizer sentido, descarta. Entendeu? Então coloca um filtro e, cara, o dono da tua vida é você. Não importa quantos anos você tem. Nem você, seu pai, nem seu pai. Você vai respeitar o teu pai, você vai respeitar a tua mãe. Mas no final das contas, é você com você mesmo. Matar essa no peito. Mata no peito e sai jogando. É você com você Fica, mesmo. Trindade. Bom, entrevista com um professor de matemática que ganha 30 mil reais Fala por pra mês caralho. e vai ganhar mais ainda. E eu fiquei emocionado. Ele ficou emocionado. Ele chorou me dando Eu prêmio. fiquei emocionado, Chorou cara. mesmo, O maluco, cara. porra. Ah, beleza, um cara é dono de uma empresa, outro é CEO, o outro é bilionário com B. E as pessoas votaram no E eu vou Trindade. te falar, mano, quando tu botou o top 3, a galera já tava me olhando, me apontando. Caralho, vai ser tu, vai ser tu, vai ser tu. Ah, é? Esse carinho dentro do Mastermind é uma parada que mexe comigo. É pra mesmo, caralho. quando eu botei Foi lá, por isso que você falou assim, eu pô, tu tá tô emocionado. Eu fiquei emocionado por isso também. Porque eu comecei a ver as pessoas me olhando e falando assim, não, vai ser tu, pô, vai ser você. Vai ser o Trindade e tal. A galera começou a gritar. É um carinho que pra mim representa coisa pra cacete lá dentro. Porque significa que de fato tá sendo agregado. E a gente melhor que... Quer dizer, gente melhor que você. Sim, gente... melhor que eu, entre aspas. É.
Eu entendo. E te reconhecendo, E cara, que esse reconhecendo. maluco tem valor. Mano, o tio Uli me abraçou e falou assim, vai ser tu. O tio Uli O falou Uli isso. O tio Uli falou isso. O prêmio era dele. Não, mas vamos lá. Ele já sabia que não era, porque eu botei lá assim, pô, essa Sim, pessoa sim, ele já sabia que não era surpreendente. ele. Ele tá no top 3 lá. Ele já sabia que não era Ele ele. sabia que não era ele, mas ele deve Quando ter a gente sentido, ficou cara, junto, oportunidade. quando tu chamou todo mundo, assim, que foi geral, ele falou, pô, foi tu, tá ligado? Vai ser tu. Ah, é? Eu acertei o top 3. Acertou o top 3. Eu acertei o Norton, top 3. tio Uli e você. Eu Sabia que ia ser? Eu votei em Norton mim, das milhas. no Norton e no tio Uli. Eu votei em mim porque eu mereço. Tá certo mesmo. Caralho. Porra. Away. Away. Away, caralho. Norton e tio Uli, eu acertei o top 3. Direto de Higienópolis, bom sucesso. Zona Norte, pô, Zona subúrbio, Norte do cara. Rio, subúrbio. Trinda do Pandeiro. Tamo junto. Professor de matemática, palestrante, consultor educacional, tocador de surdo do E Império transformador Serrano de vidas. e transformador de vidas. Esse foi o podcast Mundo Arreia. É Até a isso. próxima. Beijo, tamo junto. Tamo junto.